seja bem-vindo ao canal Radiologicamente. Hoje, nos 5 minutos radiologicamente explicados, vamos falar sobre o trauma crânioencefálico. Então, qual que é a indicação? Segundo a TLS, a indicação no trauma crânioencefálico é começar com uma tomografia de crânio sem contraste. É o exame de escolha aqui e quando ele deve ser realizado? Em traumas crânioencefálicos moderados ou graves, tá? Ou leves, mas que tenha alguns critérios, né, de risco, como a escala de Como de Glasgow abaixo de 15, presença de cefaleia, vômitos, rebaixamento do nível de consciência, amnésia transitória ou às vezes suspeita de fraturas ósseas. Qual que é o objetivo da tomografia? Identificar hematomas, né, intracranianos, seja ele extraaxial ou intraaxial, avaliação do desvio da linha média, que é um preditor de risco para hipertensão intracraniana, né, e as herniações, principalmente. Avaliar as fraturas cranianas, né, especialmente da base do crânio, pelo risco aí de complicações. E a presença ou não do edema cerebral difuso, aí, que vai ser manifestado pelo apagamento dos sulcos corticais e sistema ventricular. O capítulo do ATLS, destinado ao trauma crânioencefálico, descreve o objetivo principal do tratamento dos doentes com suspeita de trauma crânioencefálico, TCE, é prevenir a lesão cerebral secundária. Vamos ver isso nos exames. Então, primeiro, o que é uma lesão cerebral primária? São as fraturas ósseas, os hematomas intra ou extraaxiais, contusões corticais, ferimentos por penetrantes, por arma de fogo ou arma branca, né? Detectados já no início do trauma por uma tomografia sem contraste. Agora, quais seriam as secundárias? Seria a evolução, as complicações, né? Vamos dizer, do trauma, que pode ser o edema cerebral difuso, as herniações, né, infartos cerebrais traumáticos, né, e essas isquemias, né, relacionadas ao trauma, elas aparecem secundariamente, ou seja, na evolução do trauma, né, relacionadas à fisiopatologia do trauma e uma consequência desse trauma inicial. Quais são as lesões típicas? O hematoma epidural, né, o hematoma epidural ou extradural, o subdural, né, e hemorragias subaracnoides, contusões cerebrais e o edema cerebral difuso. Vamos treinar o olhar aí para todos esses achados. Então, qual que é o hematoma epidural ou extradural aí na tomografia? Então, é essa coleção hiperdensa, porque ela é branca, hiperdensa, porque o sangramento agudo ele tem uma densidade mais alta, vai manifestar de forma densa na tomografia, né? Tem um formato biconvexo, geralmente associado à fratura óssea. Aqui a gente vê à esquerda uma fratura da tábua óssea craniana, aqui à direita no crânio do paciente, manifestando com uma coleção biconvexa hiperdensa junto ao sítio de fratura, que é um hematoma epidural agudo. E o subdural, como que a gente vai avaliar? O subdural já é em crescente, como se fosse uma banana, né? Ele pode ser no trauma hiperdenso, por conta do sangramento agudo, ele vai se manifestar com sangue denso, pela presença de meta-hemoglobina, vai ficar branco na tomografia. E em forma de crescente aqui, como se fosse uma banana, igual a gente está visualizando nas imagens de tomografia sem contraste. À direita, um agudo, totalmente hiperdenso. No centro, uma coleção hipodensa, mais escura, o hematoma crônico. E aqui você vê o nível hematócrito à direita, que é um hematoma subdural crônico com componente agudo aqui também. Então existe essa regrinha aqui, que é o sinal do limão para o epidural, né, biconvexo, e o sinal da banana em crescente para o hematoma subdural. Aqui mostrando
conteúdo hiperdenso no sistema ventricular, né? E nas cisternas, caracterizando aqui sangramento agudo subaracnoide, também em decorrência do trauma. Nesta imagem, a gente vê as contusões hemorrágicas, várias contusões hiperdensas no parênquima cerebral, de predomínio córtico-subcortical, né, com algumas áreas hipodensas perilesionais aqui caracterizando edema, né? Então, isso aqui são contusões hemorrágicas relacionadas ao trauma crânioencefálico. Então, qual que é a caracterização importante aqui na urgência baseada em imagem? É avaliar o risco de efeito de massa, né, dessas lesões, né? E isso pode levar a herniações, como a gente vê nessa figura aqui, uma coleção exercendo efeito sobre o parênquima e promovendo o risco de herniações, né, subfalcina ou central ou até do uncus cerebral aqui, uncal, né? À direita, na imagem de tomografia sem contraste, a gente vê exatamente isso. Várias contusões hemorrágicas aqui, frontotemporais, com edema perilesional, exercendo efeito compressivo, e na ponta da seta a gente vê o uncus herniando, com risco de complicações ali, de comprimir o tronco cerebral. Então, o objetivo da tomografia é exatamente isso. Avaliar o efeito de massa e as potenciais complicações secundárias do trauma. E para isso a gente pode usar o índice de Zumkeller, que é um índice aqui para avaliar desvio da linha mediana. Quando tem um desvio significativo, desproporcional ao da coleção, a gente tem um risco maior potencial aí de complicações relacionadas ao trauma aí, nesse caso aqui no TCE. A importância da imagem baseada no ATLS é a decisão se o paciente vai ter que ser entubado, conduta cirúrgica ou monitorização de pressão intracraniana. A tomografia ela pode ser repetida aí se o paciente tiver piora clínica ou persistência dos sintomas aí durante a evolução. Obrigado por acompanhar a aula, né? Toda semana a gente vai ter aí alguns conteúdos novos aí da série 5 minutos radiologicamente explicados. Eu peço que inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e pense, interprete, decida radiologicamente com lógica no raciocínio clínico. Obrigado.